Boa noite. Deixa eu alterar aqui. Ver se meu áudio tá ficando bom. Bom, boa noite. Se você tá me vendo agora, está me vendo gravada, então seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no Instagram e também no YouTube. Meu nome é Elaine Sardelli. Eu trabalho ajudando pessoas a se relacionarem melhor, principalmente nos relacionamentos afetivos. Opa, deixa eu fechar aqui. Então, se você está chegando, fique à vontade para deixar seu like, seu comentário, se inscreve, começa a me seguir se o meu conteúdo for relevante para você, se for interessante, e seja muito bem-vindo. Ivone, tudo bem? Me fala se você está me ouvindo bem, por favor. Hoje estou num cenário um pouquinho diferente. Fabi, seja bem-vinda também. Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, porque a minha internet estava tão ruim no escritório, eu precisei sair de lá, porque senão nós não ia conseguir fazer live hoje não. Ai, que bom, que ótimo. Então hoje estamos num cenário um pouquinho diferente e vamos falar de um tema bem polêmico, eu até diria, né? Se vocês, não sei se vocês já viram, mas no meu canal lá no YouTube tem, se eu não me engano, 3 vídeos já falando sobre ciúmes. Vou colocar o tema aqui, ó, para quem entrar saber do que nós estamos falando, tá bom? E me ajuda a compartilhar, gente. Vamos mandar para mais pessoas, vamos chamar pelo menos mais 3. Vamos dar uma controlada nesse ciúme desse povo. Quem nunca, né? Vou colocar aqui, ó. Como identificar e como controlar, ó, o desafio, né? Controlar os ciúmes. Pra gente não fazer ninguém passar vergonha e também não passar vergonha e não ficar com raiva de si mesmo depois, né? Porque a gente faz as coisas e depois fica com raiva do que fez, porque devia ter feito diferente. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Então, lá no meu canal no YouTube tem, se eu não me engano, 3 vídeos falando sobre ciúmes. Um foi uma participação em um canal que eu fiz lá em Palmas, num programa de televisão. Outro é um Como Acabar com Ciúmes, que é um vídeo curtinho, e tem uma live falando sobre ciúmes também, se tempero ou se veneno num relacionamento. Então, para não ficar repetitivo, eu vou procurei anotar tópicos diferentes para falar nessa live. Assim, quem se interessar e quiser ver os outros vídeos pode ver que vai estar diferente. Afinal de contas, é um assunto que, gente, a gente pode falar horas e horas que eu acho que não esgota nunca, né? Porque cada um vê de uma maneira. E às vezes uma frase que fala diferente, que ouve diferente, cai uma ficha diferente na nossa mente e as coisas começam a fazer mais sentido. É ou não é assim? Então fala aí pra mim, de vocês que estão aqui na live, tem algum ciumento aí que se assume ciumento e que já passou vergonha e que já fez coisas e depois se arrependeu por conta de ciúmes? Hoje, o conteúdo que eu trouxe pra gente conversar é quais são os comportamentos para a gente identificar se a gente está sendo ciumento ou se a pessoa que está com a gente é ciumenta. Como que a gente se transforma numa pessoa ciumenta, né? Porque ninguém nasce ciumento. A gente vai se transformando ao longo do tempo e principalmente nos nossos relacionamentos e principalmente, né? Como que a gente faz para controlar isso, para mudar esse sentimento, para se conhecer melhor e parar de passar raiva e vergonha por conta de ciúmes. Então conta pra mim se aí tem algum ciumento e me ajuda a compartilhar, gente. Fabiana, assumida, com as 2 mãos levantadas. Que legal. Acho legal porque muitas vezes o ciúme também é um sentimento que demonstra, né, um pouco de insegurança. Então, às vezes a pessoa não fala, não, eu não sou, imagina, por dentro tá remoendo, tá morrendo de ciúme, mas não fala, não assume, né, de fato não enxerga isso como um problema. Ou às vezes fica tentando esconder de si mesmo, né, que é um problema. Bom, a gente sabe que o ciúme ele pode ser real, né, de fatos que estão acontecendo de fato na frente dos nossos olhos, mas também pode ser imaginário, né? Pode ser que a gente fique numa fantasia
imaginando coisas que nunca aconteceram. E esse ciúme, mesmo na imaginação, faz uma catástrofe, né, no nosso relacionamento, porque aquilo que eu imagino, a minha mente já entende como verdade. Eu não tenho como definir se é verdade ou se é mentira. Então, a partir do momento que eu criei aqui no meu pensamento, ele já começou a me incomodar. Por quê? Porque minha mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. A partir do momento que eu alimento, aquilo já existe. E se existe, me traz incômodo. Então, o que mais provoca, né, gente? Algumas coisas que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que não vai ser novidade para ninguém. Mas outras coisas eu tenho certeza que vai ser novidade. Inclusive, tem um motivo aqui que eu anotei, que é uma das coisas que nos deixam ciumentos e eu nunca vi em lugar nenhum. Pelo menos, eu nunca li nenhum artigo e nenhum vídeo falando sobre isso. Então, eu acredito que vai fazer diferença. Tá bom? Então, o que vem a ser o ciúme, né, gente? É uma fantasia, é uma necessidade de controle, é a falta de autoestima. Às vezes a gente não tá se achando tudo aquilo que a gente gostaria de ser. E aí, quando a gente enxerga alguém, né, que a gente projeta aquilo que a gente acha que a gente devia ser. Então, a gente sente ciúmes porque acha que o nosso parceiro ou a nossa parceira vai se encantar por aquela pessoa. Sendo que, na verdade, às vezes a pessoa nem viu. Para ele nem é interessante, para ela nem é interessante. A gente que está achando que é. E aí a gente se incomoda com isso. Ciúmes também vem a ser um pouco de projeção, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu fantasio na minha mente, eu tenho medo que o outro também fantasie. Aliás, eu não tenho medo que o outro fantasie, eu tenho medo que o outro faça aquilo que eu fantasio. Então eu projeto no outro, né, aquilo que eu estou pensando. Não deixa de ser também um pouco de orgulho, porque a gente tem medo de ser enganado e muitas vezes o medo de ser enganado não é só pelo sentimento do engano, mas por outras pessoas saberem e o que vão falar de mim, né? E o que vão pensar de mim, vai tirar essa minha imagem. Então, é um pouco de orgulho também. Mexe com a nossa vaidade, né? Porque a ameaça, só de pensar na ameaça de ser traído, de pensar que o outro está pensando em outra pessoa, de pensar que o outro está querendo ter contato e relacionamento com outra pessoa, mexe com a minha vaidade, né? Poxa vida, como assim, né? Eu não vou ser escolhida, eu vou ficar por trás, então não é isso que eu quero. E também tem muito a ver com o medo da rejeição. Quando a gente se sente rejeitado, também mexe muito com a nossa autoestima. Então, a gente precisa entender a princípio. Gente, todos que estão bem entrando, sejam muito bem-vindos e me ajuda a compartilhar a live. Vamos mandar aí para alguém, para mais umas 2, 3 pessoas para vir participar com a gente. Então, primeira coisa que nós precisamos entender para poder cair as fichas sobre o ciúme, para ver o quanto ele é prejudicial na nossa vida, é que nosso relacionamento é feito por eu, você, né, no caso, e nós. Então, nós temos que tratar o nosso relacionamento como eu, você e nós, e não só o nós. Porque se eu penso só em nós, eu acabo esquecendo a nossa individualidade. E quando a gente se apaixona por alguém, quando a gente se interessa por alguém, a gente se interessa por aquele indivíduo, por aquela pessoa. A partir do momento que eu tento moldá-la, que eu tento mudá-la, que eu tento fazê-la ser aquela pessoa que eu quero, eu vou perder o interesse por aquela pessoa. Por quê? Porque ela vai deixar de ser aquela por quem eu me apaixonei. Faz sentido isso? Fala pra mim. Então, eu sei que eu não sei se seria uma sede, uma necessidade do ser humano, né? Querer controlar o outro, querer saber de tudo que está acontecendo na cabeça do outro, mas isso não é positivo, porque a longo prazo vai fazer com que você perca o interesse. Então, é interessante que o outro tenha um pouquinho desse mistério. E aí entra essas questões que eu vou passar para vocês agora, né, que eu anotei, que é como identificar os comportamentos de um ciumento, tanto sendo nossos comportamentos, porque às vezes a gente não consegue identificar que a gente está sendo ciumento, quanto o comportamento daquele que está conosco, tá bom? Então, o primeiro comportamento que eu anotei aqui é aquela pessoa que, apesar de vir com o rótulo de bonzinho, cuidador e amoroso, tá no fundo, querendo tomar todo o espaço da sua vida. E às vezes
Observa se você também não faz isso. Sabe aquela pessoa, aqueles comportamentos que assim, manda mensagem toda hora, liga toda hora, quer saber o que você está fazendo a todo momento, quer saber aonde que você está a todo momento. E às vezes vem todo maquiado, né? Vem todo trabalhado no cuidado, no amor. Ah, eu faço isso porque eu te amo muito, eu quero saber onde você está, porque eu quero cuidar de você. Mas no fundo, por trás daquele carinho todo, daquele afeto todo, existe aí uma necessidade de controlar, de saber aonde é que essa pessoa está, com quem ela está, o que ela anda fazendo. Vocês já viveram isso? Ou já fizeram isso? Faz sentido isso para vocês? Então, o comportamento não é negativo. O negativo é a intenção por trás do comportamento. E a gente queira ou não, é aquilo que a gente vai transmitir, aquela energia que a gente vai passar para a pessoa que está com a gente. Já viveu? Boa noite, Ana, tudo bem? Pois é. Por quê? Porque eu sei que por trás, assim, é bonito de se ver, né? Nossa, a pessoa se importa comigo, ela tá todo momento querendo saber onde que eu tô, esse mundo tá tão perigoso, né? Não. Será que é isso mesmo? Será que essa pessoa, de fato, está preocupada com você, preocupada com o seu bem-estar? Ou será que ela está querendo entrar de um jeitinho e saber aonde é que você está e controlar os seus passos? Então, a gente precisa, sim, tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com isso porque no começo tudo é bonitinho. Só que depois que o tempo começa a passar, aquilo vai desgastando de uma maneira que vai ficando muito chato. Então, o primeiro comportamento que a gente precisa ficar atento, tanto conosco, tanto que a gente fazer quanto o outro fazer com a gente, é essa questão do espaço. Sabe, é importante que as pessoas tenham espaço dentro da relação. É importante que tenham tempo para si mesmo, tempo para ir e vir aonde quiser, para fazer coisas que quiser fazer. E sem se preocupar, sabe, gente, se o outro, ele não tá comigo hoje, será que ele tá com outra pessoa? Vamos relaxar com isso, né? Porque quem quer fazer alguma coisa, vai fazer. A gente monitorando ou não. Quem tá estranhando aí meu novo cenário, tá, gente? Eu tive que mudar de lugar porque hoje a internet lá no escritório estava muito oscilante. Eu fiquei com medo de fazer lá e a gente não conseguia conversar. Então eu desci, vim aqui para casa. Bom, próximo comportamento. Sabe aquelas perguntas que as pessoas fazem, que a gente também faz e o outro pode fazer com a gente? A pessoa que é ciumenta e que não assume o ciúme, um dos comportamentos que ela faz com muita frequência são muitas perguntas. E ela faz perguntas estratégicas, porque na cabeça dela ela está tentando ligar as coisas para saber se aquilo que o outro está falando de fato faz sentido ou se aquela pessoa está querendo te enrolar. Seja, quem nunca fez isso? Fala para mim, né? Pergunta uma coisa ali, pergunta outra aqui e depois começa a ligar as coisas. Será que ele está falando a verdade? Será que isso é isso mesmo? Será que ele estava no lugar que estava? Será que estava com quem falou que estava? O fato é que, gente, até onde que isso é saudável pra gente, sabe? Pra quem tá fazendo isso. Porque pra quem tá recebendo é um saco. Vamos combinar. Quando a pessoa começa a te interrogar, que você percebe que ela tá querendo analisar se você não vai entrar em contradição com as suas informações, não é um saco? Não dá vontade de falar assim, relaxa, né? Você não casou com uma criança, ou então você não está se relacionando com uma criança? Mas é um comportamento muito comum. Então a pessoa começa a fazer pergunta do passado, começa a fazer pergunta da família, começa a fazer pergunta de férias passadas. E aí você começa a perceber que não são bem perguntas para te conhecer melhor. São perguntas para te supervisionar, para entender quais são os teus comportamentos. Então observa se você também não tem feito isso, porque isso não é positivo para o relacionamento. Acaba sendo uma maneira de você alimentar um sentimento que futuramente, se não agora, né, futuramente vai trazer problemas para esse relacionamento. Certo? O próximo, gente, é o sentimento de posse. Eu acho que é o maior motivo do ciúme, né? O sentimento de posse. Você sabe que há muito tempo atrás, é uma curiosidade que eu não sei se vai fazer diferença na sua vida, mas eu acho que tudo que a gente encontra como conhecimento vai tirando algumas crenças negativas que a gente tenha, né?
há muito tempo atrás não existia essa necessidade ou esse pensamento de posse quanto às pessoas e nem quanto a nada, né? As pessoas não tinham propriedades. Então, conforme o tempo foi passando, as pessoas foram se alojando em determinadas regiões e cultivando animais e plantio e lavoura e tal, e aí foi trazido a noção de propriedade. Isso há, sei lá, 5 ou mais 1000 anos antes de Cristo. Então aí veio a noção de propriedade. E com a noção de propriedade, essa terra é minha, esses animais são meus, essa casa é minha, começou também a noção de propriedade da mulher. Então, se eu quero ter filhos, os meus filhos precisa ser a minha mulher, porque se ela mantiver relação com outras pessoas, eu vou acabar criando filho que não é meu. Mais ou menos assim. E aí, durante milhares de anos, a mulher foi, ainda é, né? Mas assim, muito menos. Foi tratada como uma propriedade, um objeto. E obrigada muitas vezes a fazer coisas que não queria, a se relacionar com pessoas que não queria, até mesmo porque isso nem era perguntado. Então, junto com esse patriarcado, né, onde o homem é o centro da casa e tudo mais, foi se considerada a mulher como um objeto. E aí, com isso, essa fala de minha mulher. Então, a gente precisa entender que esses resquícios dessa sociedade de tantos anos que a cultura veio se proliferando, né, no passar dos anos e das civilizações, a gente precisa tirar essa fala. Não é minha mulher, a gente não é propriedade de homem. Homem também não é propriedade de mulher. Ninguém é de ninguém. Pessoas têm desejos, têm vontades próprias, sonhos. Então, a partir do momento que uma pessoa decide ficar com outra, é por opção e não por obrigação. Né? Isso que eu venho falando todas as lives, por quê? Porque é uma mentalidade que muitos homens precisam mudar, com certeza, mas nós, mulheres, precisamos mudar primeiro. Porque enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a gente não entender que a gente não é propriedade de ninguém, vai continuar ainda muito forte esse machismo, né, pertencente à nossa sociedade. E não é a briga, não é entrar em conflito com eles que vai resolver isso. É só a gente mudar a nossa postura. Eu luto contra o sentimento de posse. Não consigo me desconectar do meu marido. Isso é, além de ruim, muito desgastante. Não é extremamente desgastante para os dois, né? Vou falar sobre isso, tá? Daqui a pouquinho você vai ver só o que torna a gente pessoas ciumentas e como a gente pode controlar esse sentimento. Bem, então o sentimento de posse, ele veio através do nosso DNA, da nossa genética, da nossa sociedade, da nossa cultura, durante muitos e muitos anos, mas cabe a cada um de nós tirar isso de dentro do nosso coração, que isso começa a ser muito mais saudável para a nossa relação e para a gente também, sabe? O tempo que a gente gasta pensando no que o outro está fazendo, aonde que ele está e o que ele está fazendo, a gente devia gastar falando sobre a nossa relação. A gente devia investir pensando em como pode ser mais saudável a nossa relação, em como pode ser mais madura e mais aconchegante, mais confortável, para que o outro queira voltar para casa. Porque se pensa bem, né, gente? Vamos pensar pela lógica. Se a gente está desconfiado que a pessoa está fazendo alguma coisa que vai me agredir, que vai me trair. Se ela chega em casa e eu acolho, e eu tenho bom humor, e eu tenho maneiras de fazer com que essa pessoa se sinta aconchegante, se sinta amado do meu lado, concorda que ele vai ter muito mais motivo para voltar do que se eu começar a brigar, fazer bico e estourar com essa outra pessoa? Eu penso assim. Então, cada um tire suas próprias conclusões, porque o que eu gosto de trazer para vocês é refletir o que funciona na sua vida. Tá? Não precisa acreditar em mim e nem levar o que eu falo como verdade, porque é a verdade para mim, né? Não necessariamente para você. Mas pense, porque de repente você pensa diferente e aí fala, nossa, eu não tinha pensado por esse lado, né? Vamos pensar assim também, para ver como é que funciona, como é que vai funcionar? Então, relacionamento, primeiro, né, é coisa de adulto. Quem tem esse sentimento de posse é quem é criança, que está cuidando do brinquedo, que está cuidando do seu espaço, que está
extremamente preocupado ali com o que vão tirar dela ou não. Principalmente se a gente tem irmãos, né? Se a gente cresce rodeado de irmãos, sentindo que alguém vai pegar as nossas coisas, que em algum momento eu posso chegar e meu irmão ter quebrado um brinquedo. Então, objetos é uma coisa. Ter ciúme de um objeto que não se defende sozinho é uma coisa. Não vou falar que é saudável, mas até que dá para se entender, porque afinal de contas precisa do meu cuidado, né? Se é uma coisa que eu amo, precisa do meu cuidado. Agora, pessoas é diferente, porque as pessoas têm escolhas e cada um vive aquilo que escolhe. Se a pessoa escolheu estar do meu lado, então cabe a mim fortalecer essa relação para que ele queira, se eu gosto dessa pessoa, para que ele queira estar do meu lado e não para que ele fique por obrigação. Tudo bem até aí, gente? Se você, se tiver alguma coisa aí que não tiver de acordo, coloca pra gente poder discutir a respeito, tá bom? E a próxima aí o próximo comportamento que acontece muito em pessoas ciumentas, e observa se você também não está passando por isso, é a dificuldade em confiar nas pessoas. Não só no cônjuge, não só no parceiro ou na parceira, mas nas pessoas em geral. Normalmente são pessoas que acabam ficando ansiosas com o tempo. Por quê? Porque tem dificuldade de confiar. Não confiam no futuro, não confiam nas pessoas, não confiam em quem está do lado. E aí começa a sofrer. E com o tempo acaba desenvolvendo ansiedade. Por que acontece isso? Porque elas não confiam nem em si mesmas, né? Existe aí uma certa desconfiança de que você não vai dar conta de fazer aquilo que você se propôs a fazer. E aí você acha que o outro também não vai fazer. No fundo, tudo se resolve quando a gente começa a encontrar quais são as nossas sombras e quais são os aspectos que a gente precisa integrar entre sombra e luz, que está tudo dentro de nós. Então, o problema do ciúme, gente, nunca é com o outro. Eu sei que tem pessoas que faz por onde a gente, que desperta, né, os ciúmes na gente ou em outras pessoas. Mas isso é uma questão dela. O problema do ciúme, nosso ciúme, aquilo que a gente sente, nunca é o outro, é sempre a gente, é a nossa insegurança, é a nossa falta de autoestima, é a nossa dificuldade com a autoimagem, e eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, o quarto comportamento aí que eu trouxe, que são de pessoas ciumentas e que a gente precisa ficar esperto se a gente não tá sendo, é essa questão da posse, do sentimento de posse, de não confiar nas outras pessoas. Então, vou recapitular, tá? O fato de querer tomar muito espaço na vida da outra pessoa, mandando mensagem, ligando e enchendo o tempo dela com várias coisas para que ela não tenha tempo de estar com outras pessoas. Segundo, fazer muitas perguntas, dar um de detetive, mas sempre mascarado de bonzinho, de eu quero te ajudar, eu quero saber o que aconteceu, mas no fundo, você está só analisando se não tem coerência nas respostas. O sentimento de posse, de propriedade, de achar que o outro é meu, então ele me deve satisfação, ele tem que estar comigo o tempo todo, ele não pode ter vida social e nem estar fora, né, longe de mim. Quarto, não confiar em ninguém. E esse não confiar em ninguém tem a ver com eu confiar em mim mesmo, em eu mentir para mim mesmo, né? Falar que vou fazer coisa e não faço, começo a desconfiar de mim. Se eu começo a desconfiar de mim, começo a desconfiar do outro também. E o outro mais próximo, quem é? Quem está se relacionando amorosamente. E por último, aqui que eu coloquei os comportamentos de ciumento para a gente poder identificar uma pessoa ciumenta, é não se conhece. A pessoa que sente muito ciúmes, que diz que tem essa insegurança o tempo todo, por que acontece isso? Porque no fundo, ela não sabe quem ela é e o que ela gosta. Então, ela acaba projetando no outro aquilo, porque ela acha que o outro também não a conhece e acha que o outro vai acabar se interessando por outras pessoas. Afinal de contas, se eu começo a me comparar com todo mundo, eu começo a enxergar muitos defeitos em mim. E não que a gente não tenha, todo mundo tem, mas a gente também tem muita qualidade. Então, se eu começo a me comparar, eu começo a enxergar meus defeitos, eu começo a achar que eu não sou uma pessoa tão interessante assim. E se eu acho que eu não sou uma pessoa tão interessante assim, o que eu acho do outro? Que ele também vai achar que eu não sou uma pessoa tão interessante assim e vai me trocar assim que ele tiver uma oportunidade.
tá? Então, essas são algumas características, alguns comportamentos de pessoas ciumentas, para a gente conseguir identificar o que será que é cuidado e o que será que é ciúme de verdade, aquele que vai desgastar o relacionamento. Qual que é a diferença, gente, do cuidado e do ciúme? A dose. Sabe aquela coisa? Um pouquinho é até gostosinho, porque é bom a gente se sentir cuidado por alguém. Agora, quando desequilibra o negócio, quando passa da dose, ele começa a prejudicar esse relacionamento. Começou a prejudicar, precisa dar um basta, antes que acabe com esse relacionamento que poderia, né, ter tudo para dar certo. Ai, que bom! Não é ciumenta, ó, hoje está em casa, tia Cida. Na minha opinião, ciúme é falta de confiança em si próprio. Pois é. Gente, quem estava aí, quem conseguiu ouvir os 5 comportamentos, identifica? Vocês já viram? Faz sentido isso para vocês? Que agora eu vou falar o que faz uma pessoa ficar ciumenta. A gente, eu não sei, quem se identifica com esse assunto, quem quer saber mais, sempre vai procurar sites de psicologia, vídeos e artigos, e sempre vai ouvir falando sobre a infância. Ok, de fato, dependendo da nossa criação, a gente vai desenvolver características de pessoas mais possessivas ou menos, que tem mais medo de ser abandonado, que tem medo da rejeição. Isso sim vem com a nossa criação. Só que tem alguns comportamentos que, aliás, independente de onde vem esse comportamento, nós precisamos nos atentar no agora, no que está acontecendo agora. Por quê? A maneira como meus pais me criaram, a maneira como eu vi o relacionamento dos meus pais, a maneira como foi o meu passado, as condições que eu tive ou eu não tive na minha infância, tudo isso é importante para eu entender o que acontece comigo hoje. Só que isso não é relevante para você mudar o que está acontecendo e traçar um novo destino para você. Entende? Isso vai depender de nós, de como nós vemos a nossa vida agora, de como nós aceitamos a vida que nós tivemos, que os nossos pais puderam nos dar. Porque eu sempre falo isso e vou repetir, ninguém erra querendo errar. Quando uma mãe e um pai educam um filho, mesmo que ele esteja desenvolvendo naquela criança o sentimento de posse, o sentimento de rejeição, de medo de ser rejeitado, não era isso que ele queria fazer. No fundo, ele só queria que a gente fosse feliz, como todo pai e toda mãe. Então, ficar olhando para isso o tempo todo não vai resolver o nosso problema. Então, eu trouxe aqui algumas situações que faz com que a gente se torne uma pessoa ciumenta. Porque você já viu também pessoas que nunca foi ciumento, mas de repente começa a se relacionar com uma pessoa que é ciumenta e aquela pessoa começa a despertar nele aquele sentimento. Vocês já viram isso? E aí, a partir daquele relacionamento, a pessoa se torna ciumenta. Ou então, não. Ou então a pessoa se torna ciumenta a partir de uma traição. Tipo, nunca fui ciumenta, mas de repente me relacionei com uma pessoa, a pessoa me traiu, pronto. A partir daí não confio mais em ninguém, agora eu quero ficar controlando as pessoas. Quer dizer, algo aconteceu, né? Algum evento pode ter acontecido mesmo depois de adulta, que despertou aquele gatilho e fez com que essa pessoa começasse a pensar diferente em relação à autoconfiança. Então, a primeira questão que eu coloquei aqui, primeiro quesito, que faz com que uma pessoa fique uma pessoa ciumenta, porque isso também pode acontecer depois de uma gestação, né? Depois de uma mudança no corpo, por exemplo, aconteceu alguma coisa, uma cirurgia ou qualquer coisa, e a pessoa ganhou peso. Ou uma doença, né? Ou uma medicação, enfim. E a pessoa ganhou muito peso. E a partir daí ela ficou ciumenta. Ela não era, mas ela virou, né? Então, o que pode acontecer? Baixa autoestima e baixa autoconfiança. Aconteceu alguma coisa na minha vida, me tirou o chão, vamos pensar assim, né? Me desestabilizou naquele momento e a partir daquele momento eu parei de me admirar. Então pode ser N situações, pode ser até estar em um relacionamento abusivo, né? Nossa, como que eu me permito ficar nesse lugar? E aí minha autoestima começa a baixar e eu começo a me submeter a aceitar coisas que outras pessoas impõem a mim. Entende o que eu estou dizendo, gente? Tá ficando claro? Fala para mim, coloca aí os coraçõezinhos para me falar se eu tô conseguindo transmitir
o que eu gostaria. Se vocês estão entendendo. Então, aconteceu alguma coisa, baixou minha autoestima. Gente, o que é autoestima? É a maneira como eu me vejo, a maneira como eu me gosto. O que faz com que eu aumente minha autoestima? Mudar o cabelo, usar uma roupa mais bonita? Ajuda, mas não é isso que faz com que a gente, de fato, aumente a nossa autoestima. Porque a roupa você tira, né? O cabelo você vai lá, lava de novo, pronto, ele fica natural. Será que eu vou continuar gostando? O que faz com que a gente, de fato, aumente a nossa autoestima é fazer coisas quais eu admiro. Então, a partir do momento que eu começo a admirar as coisas que eu faço, ou fazer coisas que eu admiro, eu começo a me achar uma pessoa interessante. Como que a gente pode ver isso? Como que a gente pode entender o que eu admiro? Quando eu vejo pessoas que eu consigo identificar qualidades nela que eu admiro. Eu estou projetando nessa pessoa coisas que eu acho interessante. E se eu admiro no outro, eu também tenho potencial para fazer. E aí eu preciso fazer, colocar as minhas habilidades, colocar os meus dons a serviço do outro, a serviço do mundo, a serviço da minha família. Enfim, não importa onde você vai utilizar, importa é colocar esses dons para fazer alguma coisa. Quando você se sente, entre aspas, inútil, quando você acha que você não está servindo para nada, ou então está servindo muito pouco através do trabalho que você presta, você tende a ficar com baixa autoestima. A autoconfiança está muito ligada à sexualidade, que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Então, para você melhorar essa questão da autoestima, meu medo me faz ser ciumento, olha só. Então, medo de perder, medo de estar sem, né? Tá, vou falar disso já já. Então, como que a gente pode melhorar essa questão da autoestima? Se perguntando, gente, como eu posso me sentir uma pessoa admirável? Como eu posso me admirar? Porque quando eu estou fazendo, se você pensar aí na sua vida, em todos os anos que você já viveu, pensa em alguma época da sua vida onde você estava fazendo coisas que você admirava, que você realmente se orgulhava do que você estava fazendo. Pode observar que era uma época que você não tinha ciúme, que você não ficava com um sentimento de posse com ninguém. Você não achava que você tinha que controlar ou dominar ou controlar ninguém. Então, por quê? Era o outro? Não, era eu. Era um momento em que você estava se sentindo mais confiante. E isso fez com que você conseguisse desenvolver essa autoestima melhor. Então se pergunta, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para eu me admirar? Que a partir do momento que você se admira, não importa se o outro vai te admirar ou não, mas para você já vai estar tudo resolvido. Esquece esse negócio. Eu tô com saudade de você, Camila. Quanto tempo mesmo? Certo, gente? Então, primeira questão, a autoestima. A segunda questão que faz com que a gente fique uma pessoa ciumenta é a infantilidade. Infantilidade no sentido de ter comportamentos infantis. Aí, de repente, você fala, Laine, pelo amor de Deus, né? Já passei dos 40 aí, já tô... não tem como eu ser infantil. Mas vamos pensar nos comportamentos que uma criança tem. Primeiro, a criança, ela tem o sentimento de posse com tudo que é dela. Ela não quer dividir, ela não quer que o outro pegue os brinquedos dela, certo? Então, ela cuida de uma maneira de agarrar mesmo. É um comportamento infantil. Outra coisa que a criança faz é esperar, porque a criança ela não sabe fazer muita coisa. Então, ela depende das outras pessoas, entende? Muitas vezes ela não come se alguém não der uma comida, porque ela não sabe fazer comida, ela não tem como fazer isso. Ela não sai sem alguém autorizar que ela saia ou que alguém a leve para algum lugar. Ela precisa de alguém para estar o tempo todo ali cuidando, né? Entregando as coisas na mão. E quantas vezes nós, mesmo passados dos 30, dos 20, dos 10, não importa, a gente também tem esse tipo de comportamento, de esperar que o outro nos traga algo, nos entregue algo na mão, esperar que o outro nos leve em algum lugar, nos acompanhe, nos proteja. Gente, nós não precisamos de ninguém para nos proteger. É muito bom estar com alguém, muito bom, mas que isso seja de uma maneira de parceria e não de necessidade, entende? Aí entra a questão
Para a gente resolver essa questão da infantilidade, a gente precisa o quê? Desenvolver autonomia em tudo na nossa vida. Então, a partir do momento que eu não preciso esperar nada de ninguém, que eu consigo desenvolver a minha independência, independência em todos os sentidos, e que eu me protejo, que eu me garanto, pronto, eu paro de agir como uma criança. E às vezes a gente tem essa atitude infantilizada somente com o nosso parceiro, ou somente em uma área da nossa vida. E nas outras áreas não, nas outras áreas tudo flui bem. Então, é uma questão também que preciso olhar, porque o sentimento de ciúme, o sentimento de posse, do controle também vem de comportamentos infantis, tá? Comportamentos infantis me faz uma pessoa ciumenta. O terceiro item que eu coloquei aqui, que também nos faz uma pessoa ciumenta, desperta esse sentimento, são histórias anteriores, aquilo que eu vi. Por exemplo, se meu pai traía minha mãe, se meu tio traía minha tia, ou vice-versa, né? Se meu vizinho traía minha vizinha e eu via aquilo, e eu tive muito contato com casais que se traíam, né? Eu cresci vendo aquilo, o que tem de configuração mental na minha cabeça? Pessoas que traem o tempo todo, pessoas que não se respeitam. E aí eu começo a acreditar que é aquilo que acontece, sempre, que não existe relacionamento diferente daquilo. E aí eu começo a me relacionar, tenho medo de que o outro me traia, tenho medo de ser enganada, tenho medo de ser exposta, e eu acabo fazendo com que, tentando colocar essa pessoa numa redoma, né, de vidro, onde eu possa monitorar o tempo todo o que ela está fazendo, para que eu não passe por aquilo que a minha mãe passou, que a minha avó passou, que a minha tia passou, que a minha vizinha passou. Faz sentido isso? Então, aquilo que eu tenho como verdade, aquilo que eu tenho como história, né, como configuração na minha mente, eu monitoro para que não aconteça. Só que aí entra a questão do questionamento de crenças. Tipo, tudo bem, eu cresci num lar que era assim e eu vi muitas pessoas fazendo assim. Mas será que não existe pessoas que se relacionam, que se respeitam e que de fato são fiéis umas às outras? E aí você começa a procurar no seu rol de amizades, nas pessoas que você conhece, nos conhecidos dos conhecidos, você vai observar que sim, existe, que tudo existe, gente. Existe aqueles que não respeitam, mas existe aqueles que respeitam. Existe aqueles que traem, mas existem os fiéis também. Acontece que aquilo que eu foco expande. Então, se eu estou sempre procurando situações, né? Estou sempre buscando nas coisas do meu parceiro provas de que ele está me traindo, uma hora isso vai acabar acontecendo. Por quê? Porque eu estou tão focado, estou colocando tanta energia naquilo, que isso vai acabar acontecendo comigo também. Afinal de contas, eu sempre estou certa. Né? Eu vou acabar atraindo uma pessoa que seja daquela maneira para me mostrar que realmente eu estava certa. Ah lá, quando você passa e como que foi aí essa configuração mental? Você consegue lembrar de como que você via os relacionamentos na infância? Ou então que escutava muitas coisas? Tudo está aqui, não? A gente só consegue mudar o nosso mundo externo quando a gente consegue mudar o nosso mundo interno. A quarta e última, né, que eu trouxe falando sobre o que faz uma pessoa se tornar uma pessoa ciumenta. Gente, esse daqui que eu falei que é novidade, que eu nunca vi em lugar nenhum, mas que eu acho muitíssimo importante, porque vocês vão analisar aí, e não precisa colocar aqui se não quiser, para não se expor, mas analisem de mente aberta, sabe, de coração aberto, para vocês verem se não faz sentido isso. Uma das coisas que faz com que a pessoa fique ciumenta é a libido reprimida. O que quer dizer isso? É uma projeção da sexualidade. Por exemplo, eu tenho dentro de mim desejos, fantasias, ideias de como seria uma sexualidade livre no meu relacionamento. Mas por algum motivo eu não consigo expressar isso. Ou por crenças, ou por educação, ou por tabu, ou por, sei lá, religião, aquilo que eu aprendi, ou porque o meu parceiro não me dá liberdade, enfim, por vergonha. Eu não consigo expor aquilo que eu penso no meu íntimo, bem no meu íntimo mesmo.
Então, eu acabo reprimindo aquilo que eu sinto. Eu não tenho liberdade para falar com o meu parceiro. Só que quando eu vejo alguém a qual eu admiro, uma pessoa, uma terceira pessoa que eu admiro, eu projeto nessa pessoa aquela pessoa livre que eu tenho no meu inconsciente, na minha sexualidade reprimida. Então, o que acontece? Na minha cabeça, aquela outra pessoa já está querendo tirar o meu parceiro. E aquilo se mostra como uma ameaça. Mas no fundo, quem é aquela outra pessoa? É uma projeção de mim mesmo. Um eu que eu não consigo lidar. Um eu que por algum motivo é proibido para mim. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Quando eu não posso, por algum motivo, falar tudo o que eu sinto, tudo o que eu desejo, tudo o que eu fantasio na minha cabeça, e por mais santa que seja uma pessoa, ela tem fantasias das mais perversas que existe, porque isso é natural do ser humano. Só que a gente foi tão educado que é um tabu, que não pode falar, que isso, que aquilo, que aí eu introjeto tudo isso, eu reprimo, eu coloco lá num cantinho do meu inconsciente para eu não lidar com isso. Só que aí eu penso o quê? Que o meu parceiro está pensando a mesma coisa que eu. E como eu não tenho coragem de falar para ele, como a gente não tem uma comunicação sobre isso, assim como eu penso e eu não falo, ele também pensa e não me fala. E aí eu projeto isso em outras pessoas. Deu para compreender, gente? É um assunto, eu diria que até delicado, porque não é uma coisa que a gente costuma falar, não é uma coisa que a gente costuma pensar. Só que é algo que não adianta a gente negar, porque faz parte de nós. E tudo aquilo que eu me evito olhar vira sombra e vai lá para o meu inconsciente. Quem aí já assistiu o filme Divertidamente? Quem assistiu vai entender bem do que eu estou dizendo. Porque aquilo que eu não sei lidar, aquilo que eu não consigo lidar por algum motivo, vai lá para o meu inconsciente e fica um conteúdo recalcado. A partir do momento que ele está recalcado lá, em alguns momentos ele vai subir né, para o meu consciente e vai me mostrar de alguma maneira que eu preciso lidar com aquilo. O ciúmes não é nada mais, nada menos nesse caso aqui, né, com esse item que eu estou dizendo, do que, para muitas pessoas, um conteúdo recalcado de algo que eu não estou vivendo, que eu não estou conseguindo viver. Seja porque eu acho que não deve, porque eu acho que é pecado, porque é proibido, porque é tabu, porque eu não tenho liberdade. Não importa o porquê. O que importa é que todas as pessoas ciumentas são pessoas extremamente amorosas. Amorosas. Só que ela não consegue lidar com aquilo, não sabe talvez falar, não sabe lidar, não consegue pôr para fora e aí acaba transmitindo de uma maneira muito negativa, que é através do controle, através da posse, querendo controlar até os pensamentos do outro. Por que eu quero controlar o pensamento do outro? Porque eu não consigo controlar o meu. Porque eu estou pensando em coisas que eu não consigo lidar, que eu não tenho com quem falar, que eu não posso dizer. Faz sentido isso, gente? E aí eu temo que o outro também faça. Aliás, eu temo que o outro faça aquilo que eu penso em fazer. Mas eu sei que eu não vou fazer, porque eu não sou dessas. Mas o outro pode fazer, porque eu não sei o que está passando na cabeça dele. Entende? Gente, minha bateria aqui acusou que tá fraca. Peraí que eu vou colocar o carregador e vou tirar o fone. Eu preciso que vocês me falem se vai continuar me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Melhorou? Piorou o som? Me fala. Para carregar, vou ter que tirar o fone. Então, essa questão da projeção da sexualidade reprimida, da libido reprimida, é uma questão extremamente importante e sem lidar com isso, sem olhar para isso, é impossível resolver a questão do ciúme. Se esse é o motivo do seu ciúme, tá bom? E eu diria que os mais difíceis de compreender é por esse motivo. Tanto homens quanto mulheres, não tem diferença de gênero, não. Bom, vamos lá, continuando. Agora vamos pensar em como controlar esse sentimento? Nós já falamos quais são os comportamentos, né, de pessoas ciumentas, para a gente poder se identificar e identificar outras pessoas. O que torna uma pessoa ciumenta. E vamos pensar agora em como controlar esse sentimento, em como
começar a tratar, a olhar para ele com carinho, para poder mudar e fazer com que isso fique positivo na nossa vida. Que essa autoestima, ao invés de negativa, né, de baixa, ela fique alta, ela fique cada vez melhor. Então, primeira coisa é analisar o motivo do ciúme. Será que esse ciúme que eu estou sentindo, ele é real? Existe de fato uma terceira pessoa que está colocando a nossa relação em jogo, em xeque? Ou será que ele é imaginário? Ou será que eu estou criando isso na minha cabeça e nada disso nunca existiu? Primeira coisa, se analise. Isso que eu estou sentindo é real ou é imaginário? E você vai chegar nas suas respostas, tá? Segundo item, conversem a respeito disso. Sabe, tem gente que quase morre de ciúme por dentro, que se remói e que não comenta com o parceiro. E aí, quando vai falar, já vai com acusação, já vai apontando o dedo na cara e aí já é confusão, intriga. Então, quando você for comentar com o outro que você está sentindo ciúme, está sentindo insegurança por uma determinada situação, por uma determinada pessoa, por um determinado fato, fala, sabe, aprender a se comunicar e falar como você se sente em relação àquele momento, àquela situação, para saber como que o outro pode te ajudar. Porque às vezes o outro não está nem sabendo do que você está falando, você está gerando aí uma história na sua mente, né? Está criando uma coisa enorme e o outro não está nem sabendo do que está acontecendo. Então é importante que se comuniquem, é importante que falem realmente o que está acontecendo. E se é o outro que vem te falar, procura tratar isso com carinho, sabe? Porque quando uma pessoa sofre com ciúme, gente, a dor realmente é grande. Dói, é um sentimento que dói. Então, a gente não pode também fazer um descaso do ciúme do outro. Precisa entender de onde vem esse ciúme, o que está te fazendo desenvolver essa insegurança e como eu posso fazer para te ajudar. E outra, o que eu posso fazer para te ajudar não é me esquivando da vida, não. Não é me afastando do mundo e fazendo tudo que você quer, não. É fazer com que o outro se desenvolva a ponto de que os dois possam ter uma vida social saudável. Certo, gente? Próximo aqui, entenda que o outro não é a sua propriedade. E você não pode controlar o que o outro faz. Não pode, gente, isso não existe. Por mais que a pessoa queira, por mais que coloque um detetive atrás, por mais que monitore todos os passos, é impossível. Impossível. Quem quer fazer alguma coisa, quem quer trair, quem quer usar de má fé, vai fazer, em algum momento vai conseguir fazer. Em compensação, quem tem caráter, quem respeita, quem de fato preserva esse relacionamento, pode cair a mulher mais bonita na frente ou o homem mais bonito na frente que não vai fazer. Por quê? Porque preza pelo relacionamento. Então, a questão é tratar aqui dentro. Faz sentido? Quarta, preserve a sua individualidade. Sabe, como eu falei no começo, quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixonou por aquela pessoa que a gente conheceu antes de nos conhecer. A gente se interessou por aquela pessoa. Por que cargas d'água a gente acha que pode começar a se relacionar e esquecer daquela pessoa que era? Não tem que esquecer, sabe? Se você usa salto alto, seu marido te conheceu usando salto alto e você gosta, continue usando salto alto. Mesmo que ele fale que te goste de rasteirinha. Só use rasteirinha se você também se gosta de rasteirinha. Sabe? Mas os comportamentos que você gosta, que você admira e que você sempre fez, não deixe de fazer porque o outro pediu para você fazer. Deixe de fazer se isso for importante para você. Então, continue sendo você. Lembra que para que o nós exista, precisa existir o eu e o você. Precisa existir essas duas pessoas que têm uma vida social, que têm uma vida à parte desse relacionamento, para ser saudável, para vocês terem assunto, para vocês conseguirem fazerem objetivos em comum. Próximo, invista em você. Esse daqui é extremamente importante. Eu acho que de todas as dicas aqui, para você controlar esse sentimento, essa é a mais importante. Invista em você, invista tempo em você, invista dinheiro em você, invista no seu autoconhecimento.
Eu não estou dizendo de investir só no físico, não. Ah, é importante me sentir bonita? Sim. É importante colocar uma roupa que eu acho bonito? Sim, é importante. Mas não adianta nada você trocar toda a embalagem se o conteúdo de dentro não for renovado sempre. Então procure se conhecer, procure entender o que te faz despertar essa insegurança, o que aumenta a sua autoestima, o que baixa a sua autoestima, o que você tem reprimido e que você não está conseguindo colocar para fora e talvez você nunca teve coragem de olhar para isso ou nunca se atentou que isso era importante e que poderia prejudicar o seu relacionamento. Observe quais são as suas crenças em relação a casais, a relacionamento. Observe se você quer um relacionamento, porque às vezes você descobre que você nem queria. Você quer ser sozinha, você quer viver só, né? Só de vez em quando. Enfim, observa o que realmente é seu e o que é da sociedade, o que é dos outros, da opinião dos outros e você buscou. Então, investir no próprio autoconhecimento é uma coisa assim, no seu desenvolvimento intelectual, é uma coisa que, gente, é um investimento que nunca vai ser perdido, nunca na vida, tá? É o meu trabalho. Para mim fez muita diferença. É por isso que eu falo assim com tanta certeza, porque foi a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida e no meu relacionamento. Eu nunca fui uma pessoa extremamente ciumenta, mas já tive lá meus momentos de insegurança e como, né? Principalmente depois de alguns eventos, depois do nascimento dos filhos, né? Em algumas situações pontuais, na presença de algumas pessoas específicas, mas hoje eu entendo que era tudo projeção da minha mente. Que se ele quisesse ficar com outra pessoa, ele estaria com outra pessoa, não estaria comigo. Então, você vê, tudo é aqui dentro que a gente muda e que a gente se renova a cada dia. Sexto, use essa energia que você tem para ficar criando caraminholas na sua cabeça para pensar em como você pode melhorar a sua relação. Todas as vezes que vir um pensamento, o que ele está fazendo, pensa, o que eu posso fazer para recebê-lo hoje? Ou para recebê-la hoje? Como eu posso surpreendê-lo? Como eu posso elogiar? Como eu posso reconhecer aquilo que está fazendo? Como eu posso demonstrar o amor que eu sinto por essa pessoa? Como eu posso fazer com que o tempo que a gente esteja junto fique especial? Ao invés de ficar pensando em maneiras de monitorar o que ele está querendo, o que ele está pensando. Depois, se liberte dos tabus. Se liberte dos tabus, daquilo que você considerava pecado a vida inteira. Se liberta do medo de falar do que você sente, do que você gostaria. Gente, é lindo a gente olhar para tudo o que há em nós. Tudo. Sabe, da cabeça aos pés, do nosso corpo físico, no nosso emocional, no nosso sentimento. Então, se liberta de medos, sabe? Se liberta daquilo que você tem medo de fazer, vai e faça para ver o que vai acontecer. E aí, a partir daí, você não vai mais ter medo. Se não consegue sozinho, procure ajuda profissional. Tenho certeza que você vai conseguir tirar da sua mente aquilo que mais te intriga, aquilo que mais você reprime e que está te fazendo mal. E por último, e provavelmente o mais importante, né? Não se compare com ninguém. Gente, todo o resto das pessoas, todo o resto da humanidade já existe. Você, eu... Cada um de nós, cada pessoa nesse universo é um ser único. Então, quando a gente se compara com alguém através dos nossos padrões de beleza, a gente vai falar fulano é mais bonito, fulano é mais isso, fulano é mais magro, fulano é mais gordo, fulano tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque eu estou me comparando. Mas no final das contas, eu sou eu. E não importa se tem alguém mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, de cabelo mais comprido, de cabelo mais curto, de cabelo mais enrolado, de cabelo mais liso. Isso não importa, porque isso é tudo comparação e coisas da minha cabeça. Quando eu consigo me entender, entender o meu corpo, entender o porquê que eu sou como eu sou, porquê que eu penso como eu penso, nada disso faz sentido, porque cada um tem a sua história. E se a pessoa que se atraiu por mim não quisesse ficar comigo, ele teria procurado outra pessoa. Nada no mundo acontece por acaso, as almas não se encontram por acaso. Então, se a gente precisa aprender algo, vamos buscar aprender sem sofrer e sem fazer ninguém sofrer, né? Porque estar com uma pessoa muito ciumenta é um inferno, vamos combinar. É uma coisa assim que a gente não tem paz na vida. A gente não consegue ter liberdade. A gente não tem liberdade para conversar com as pessoas, para fazer amizade, para se divertir.
E isso é muito importante na nossa vida. Não tem qualidade de vida sem diversão. Não tem amor sem liberdade. Se a gente se sente preso em um relacionamento, aquele relacionamento pode estar cheio de qualquer coisa, menos amor. Se eu amo de verdade, eu deixo essa pessoa livre. Porque quanto mais eu aperto, mais ela escapa. Quanto mais eu solto, mais ela fica. Se existe de verdade amor. Então, gente, cuida mais do relacionamento de vocês, critique menos o parceiro de vocês e a si mesmo e seja menos possessivo. Procura fazer isso. Procura, cada vez que te der vontade de mandar uma mensagem para saber onde a pessoa tá, só para saber, não é por preocupação, não é por nada. Se a intenção por trás daquela mensagem é controlar, não envie a mensagem. Ou envie, mas com outra mensagem, não perguntando onde que tá. Manda uma mensagem de carinho, manda uma mensagem de amorosa, sabe? Cuida mais dessa relação. Se você ama essa pessoa que tá com você, ou se você não tá no relacionamento, mas, sabe? Procura mudar esse comportamento. Se você gosta da pessoa que tá com você, então cuida dessa relação, ao invés de querer controlar essa relação. Porque por mais que no começo pareça bonitinho, por mais que no começo aquele cuidado, aquele controle, né, pareça legal, não vai demorar muito tempo para essa relação estar extremamente desgastada e cansativa. Certo? Fez sentido para vocês? Acho que de tudo que eu anotei era isso que eu queria passar. Ficou alguma dúvida de alguma coisa que eu falei? Foi aí? O que foi mais reflexivo para vocês? Me conta. Se tem alguma pergunta, alguma situação que vocês quiserem compartilhar, fique à vontade. O que eu queria passar, acredito que era isso. Eu vou deixar essa live gravada aqui no IGTV e também amanhã eu vou colocar no meu canal do YouTube. Muito sentido, Ivone? Que bom. Fico muito feliz. Tomara que tenha aí caído algumas fichas, sabe? Porque a nossa mente é assim mesmo, é lenta, né? Tem coisas que demoram um pouco mais, tem coisas que a gente consegue mudar rapidinho. Mas eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês conhecem pessoas que sofrem com ciúmes ou então às vezes nem conseguem identificar que está tendo comportamento ciumento, compartilhe essa live com essa pessoa, né? Juntas a gente pode alcançar muito mais gente. Quero agradecer de coração a presença de vocês aqui na minha casa. Hoje, de fato, na minha casa, né? Não foi nem no escritório, mas quando a gente está aqui, ó, trocando essas informações, compartilhando isso, eu sinto como vocês estivessem aqui. Por isso que eu gosto quando vocês comentam, quando vocês colocam os coraçõezinhos, porque eu percebo que a gente tá junto de verdade. E muito obrigado por me receber na casa de vocês, porque a partir do momento que vocês me acompanham, olha só, 57 minutos de live, que maravilha, venho desembaralhando no meu relacionamento. Olha que legal, Madá. Então, a partir do momento que vocês assistem um vídeo desse de 57 minutos, além de vocês me receberem na sua casa, assim, pelo aparelho, vocês também permitem que eu entre com as minhas ideias. Permitam que eu entre na vida de vocês, na casa de vocês, com as minhas ideias, com as minhas reflexões. Então, como eu falei, não leva tudo como verdade absoluta, porque eu não sou a dona da verdade, quem me dera, né? Saber do que realmente é o certo ou o errado. Mas não levem a minha verdade, nem a verdade de ninguém. Levem a sua própria, encontre a sua própria verdade. Né? É para isso que eu estou aqui, para ajudar a orientar, para ajudar a abrir os olhos, para ajudar a enxergar a vida de um outro ângulo, talvez diferente do que você já conheça, mas não para levar a minha verdade para você, porque a sua verdade está aí dentro do seu coração e com certeza é a sua que vai resolver. Então, gente, olha, me coloco à disposição. Se alguém ficou com alguma dúvida e quiser mandar depois no meu direct, pode mandar, tá? Se quiser entender melhor como funciona o meu trabalho, essa questão do desbloqueio da sexualidade, do desbloqueio da autoestima, pode me procurar. Entra no meu site que tá no link aqui na bio do Instagram. Fique à vontade para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Tem muita coisa gratuita. Também tem os meus acompanhamentos individuais e pode ser presencial ou online, independente do lugar onde você esteja, tá bom? Então, me coloco à disposição. Agradeço de coração. Semana que vem a gente se vê novamente. Combinado?
Conto com vocês para compartilhar a live e para semana que vem trazer mais um, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, pode me mandar, tá? Inclusive foi uma pessoa no direct que me mandou fala sobre ciúmes, que eu tô passando por uma situação difícil no meu casamento. Eu acho que ela não está aqui na live, mas provavelmente vai ver essa live depois. Então, se tiver algum assunto que vocês gostariam que eu abordasse, pode mandar, que eu fico muito grata, tá bom? Beijo, gente! Deus abençoe a vida de vocês. Finalzinho de semana, né? O restinho de semana, o final de semana, e semana que vem a gente se vê. Tchau! Boa noite!